Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite, sejam bem-vindos ao Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. E hoje não poderia ser diferente. O que vocês irão saborear nesse programa é muito especial. Especial para as nossas vidas. Até porque estamos pensando juntos aqui, fora da caixa, sobre o planeta, sustentabilidade, educação. Vocês conhecem o meu trabalho e sabem que educação é algo que me atrai bastante. Então, hoje eu tenho alguns convidados muito interessantes aqui que estou me sentindo muito bem de recebê-los, não é, Babi? Com certeza, Arlete. E eu vou falar sobre onde está fazendo a transmissão do programa de hoje, né? Para todos os nossos convidados, né? Os nossos ouvintes estejam aqui conosco para participar da nossa enquete, da nossa conversa e assim por diante. Bom, primeiramente vou falar que a transmissão está acontecendo através do YouTube Vivência Espírita, Rádio Semente de Amor, Recanto da Prece, Twitch Vivência Espírita e também através do aplicativo Vivência Espírita. Esse aplicativo você pode baixar através do Play Store, né, no celular, e escutar onde você estiver. Só baixar o aplicativo Vivência Espírita. E lancei a enquete que está lá no YouTube do Vivência Espírita. Está aqui na tela a pergunta. A pergunta é: você conhece o trabalho das empresas Arte Reciclável ou da Chiquinho Arte? Aí temos as 3 opções: sim, não, ainda não, mas tenho interesse de conhecer. E aí no finalzinho do programa, os nossos convidados vão responder sobre esse resultado. O que eles acharam desse resultado da enquete. Bom, agora eu vou passar uma pessoa muito especial, né, Arlete? Os bons filhos retornam à casa? Exatamente. Síglia, boa noite. Seja Boa bem-vinda. Boa noite, Babi, boa noite, Arlete, e boa noite aos convidados e todos que estão nos escutando. É uma grata satisfação, mais uma vez, Arlete, obrigada pelo convite para participar da bancada com você. É sempre muito bom estar aqui. E hoje é muito especial porque nós estamos no meio da Semana do Meio Ambiente. Sério? Olhe Sim. Como isso veio atingindo. E para falar sobre algo muito importante, que é a prática da educação ambiental que os convidados estão fazendo junto à escola, junto à população, né? A gente está no meio da Semana do Meio Ambiente, que é uma semana para conscientização sobre a preservação, a conservação do meio ambiente. Então, muito obrigada por esse convite. Eu sou a Síglia, estou aqui mais uma vez a convite do programa. Muito obrigada. Para nós é uma imensa satisfação, né, Babi? Com certeza. A Síglia participou um período aqui na rádio, foi desenvolver os seus trabalhos. Como é um trabalho voluntário, as pessoas chegam, se afastam e retornam. Eu estou muito feliz por isso. E queria dizer para vocês que o trio que vocês vão conhecer agora são pessoas muito interessantes e todas elas são pessoas que nos envolvem e que trouxe aqui a vida para a rádio. Então, é um trio que alinha arte, ecologia e educação, como já foi dito pela nossa querida Síglia. Gente, esse papo vai ser bom. Então, aqui do meu lado, aqui os 3... tem aqueles 3... Tem 3 trios de quê que eu posso chamá-los? Trio do quê? Hein, Gilberto? Pode nos chamar de Bonde Cupa 60 mais. Por favor, se apresente, viu, Gilberto? Para que as pessoas conheçam melhor o seu trabalho. Boa noite a todos. Meu nome é Gilberto. Mais uma vez, é a segunda vez que eu estou sendo entrevistado por essa rádio e compartilhar um pouco do nosso trabalho artístico aplicado à educação, com sustentabilidade e com inclusão. Espero que gostem. E quem está do seu lado? Quem você trouxe para nós aí? Trouxe o nosso parceiro aqui, o Chiquinho Arte. É um parceirão que começamos a trabalhar há algum tempo e unimos esforços
para melhorar nosso trabalho artístico com esse apelo que foi falado, né? E também o professor Silvério, com quem já trabalhei há muitos anos, ele aposentou, falei, não, vamos trabalhar mais um pouquinho agora pela sociedade. E aí faz parte do nosso time. Tá certo. Então, agora cada um pode se apresentar. Silvério, pode ser o segundo? Então, pode ser. Boa noite a todos. Obrigado aí, Arlete, pelo convite, né, por participar dessa roda de conversa. Então, eu fui professor no ITA de Física durante 35 anos, me aposentei tem 2 anos. E dentro desse trabalho no ITA, eu desenvolvi muitas coisas, né, projetos aplicados à educação, né, coordenei um laboratório de pesquisa dentro do ITA na área da educação. Eu, na verdade, criei esse laboratório e depois trabalhei durante muitos anos desenvolvendo pesquisa na área da educação científica e tecnológica, né? E baseado nessa experiência que eu tive lá no ITA, então a gente se juntou aqui, né, de tentar aplicar um pouco dos trabalhos que foram desenvolvidos lá, e com o intuito de ajudar principalmente a educação, principalmente também na área das crianças com necessidades especiais, que é um grande problema, na minha opinião, na nossa educação, né? Então é isso, nós estamos tentando aí de alguma maneira colaborar no sentido de melhorar os processos de aprendizado nesse campo tão carente de pessoas, né, que precisam olhar essas crianças, e cada vez mais, né, esse é um problema que está se tornando cada vez mais sério, né? Sim. Cada vez mais nós estamos identificando crianças com necessidades especiais, e essas crianças estão nas escolas, né? E a pergunta é, o que fazer com essas crianças na escola? Então esse é um dos focos, né, do nosso trabalho aqui, nesse sentido de colaborar para jogar um pouquinho de luz nesse mar de coisas escuras aí na área da educação. Obrigado. Certo, muito bom. Obrigada, Silvério, por estar aqui conosco. E aí, Chiquinho, quem é você? Chiquinho mesmo? Chiquinho com X ainda. Você acredita num negócio não desse? acredito, com X. É uma loucura esse mundo, né? É. Bom, eu sou do trio aqui, Parada Dura aqui, dos 60 a mais, os bom de cuca aí, né? Bom de cuca é ótimo. Eu sou o que tem a cuca menos afortunada, aí sou eu, Chiquinho, que tem a cuca menos afortunada. Mas, assim, eu tenho um dom natural da arte, né? Sempre minha vida toda teve na minha vida profissional, apesar de ser uma ligada a exatas, a arte sempre aflorou em todo o meu trabalho. As pessoas sempre se surpreenderam com as respostas que eu tinha de imediato e com soluções práticas, né? E quando me aposentei também, eu comecei a fazer alguns trabalhos sociais, e nesse final agora eu descobri essa parceria com o Gilberto. E eu falei que eu tinha um sonho de produzir coisas artísticas assim, e a nossa dificuldade é que o meu trabalho não conseguia deixar legado. Eu fazia coisas muito bem estruturadas, muito bacanas, coisa e tal, mas que eu só fazia. Eu queria deixar um legado para as crianças poderem replicar esse trabalho. E eu descobri, no prático, nas embalagens práticas, uma forma das crianças poderem participar, criar, envolvê-las, ajudando, contribuir com o meio ambiente, né? Diminuir os impactos que eles têm ambientais e repensar um pouquinho as atitudes deles, de consumo, né? Na atitude de criar ideias com aquilo que já está ali, reciclar as coisas que tem no seu meio. Então a gente veio com essa proposta e a gente conheceu nesse caminho também o professor Silvério, que me trouxe uma luz muito significativa, muito bonita, que é o olhar para as crianças com necessidades especiais. Isso me chocou muito. Eu sempre tive esse olhar, né? Eu sempre falo, se eu tivesse uma ligação com Deus forte, uma das coisas o dom que eu queria ter é poder colocar a mão na cabecinha de uma criança com necessidade especial e transformá-la numa criança saudável, uma criança que pudesse viver a vida com 100% que ela pode viver. Eu acho que é muito lindo uma criança, seja ela quem for, ela viver a vida com intensidade, né? E às vezes com limitações se complica. Mas o nosso desafio é dar para essas crianças que têm limitações a oportunidade dela superar as limitações dela. Ela ser melhor a cada passo que ela dá. Então, com a nossa arte, com o nosso olhar para a educação, com o nosso olhar para a ecologia, com o nosso olhar para o meio ambiente, a gente contribui com isso aí. Isso é muito interessante mesmo que você está colocando, ouvindo o Silvério.
que realmente fez um trabalho incrível no ITA e que trouxe a possibilidade também de trazer transformações no sentido de proporcionar para escolas estaduais, não foi? Isso. Foi isso, não Isso, foi? foi. Eu tô tentando me lembrar dos Formação detalhes. de professores? Formação de professores, Foi, não né? foi? Foi no município aqui de São José que a gente fez um projeto em 2006. Foi 2006. Então vocês já estão Projeto nessa de busca há formação algum de tempo. professores. Isso, já. Não é porque é o ITA que é um lugar Não. diferente, não. É um lugar que é possível as pessoas reconhecerem alguns pontos lá dentro da sala inteligente. Era isso, não foi? Sim, na verdade a ideia, né, dentro desse trabalho que eu desenvolvi no ITA, uma coisa que antes de eu aposentar, uns 10 anos antes de eu aposentar, teve uma professora de uma escola pública que foi me procurar lá no ITA, uma professora dentro da escola, dentro do DCTA, hoje é Marechal Duarte, né? Ela foi me procurar que ela queria fazer um mestrado na área da educação e sabia que eu tinha desenvolvido trabalhos com tecnologia no ITA. Então esse foi o meu start, que eu nunca imaginei de lidar com esse público de crianças, né, pequenas, principalmente a alfabetização. Ela era professora de alfabetização, imagina o desafio que foi de eu lidar com uma pessoa dessa. Então, na verdade, a gente começou a construir esse projeto. Foi quando eu tive contato com a educação infantil que me despertou. Falei, pô, eu acho que eu posso contribuir nessa faixa também da educação, né? Ô professor, aproveitando a sua fala, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a inovação nessa metodologia que vocês estão aplicando no projeto, que é a metodologia CPA, concreto, pictórico e abstrato. Sim. Nossa, Por que nome favor. bonito, mas eu gostei. Então, a ideia disso surgiu de uma pesquisa, né? Como eu comecei a lidar com crianças, me surgiu a seguinte pergunta enquanto eu estava no ITA. O Brasil, né, pelas avaliações internacionais aí, sempre está ou entre último ou penúltimo nas avaliações internacionais, né? Que é o que todo mundo sabe. E aí, dentro dessa pesquisa, eu perguntei, mas tá bom, mas quem é o melhor então no mundo, né? Se o Brasil é o pior, não é uma pergunta que não quer calar, quem que é o melhor no mundo? E eu fui atrás dessa resposta. E cheguei hoje, né? Hoje não, já há algum tempo, considerado o melhor sistema educacional do mundo, que é Singapura. E aí eu fiquei curioso, mas o que eles fazem na educação, já para serem os melhores do mundo, né? E aí comecei a ler, entrei no Ministério da Educação lá de Singapura, peguei toda a referência bibliográfica e vi todo o processo que eles desenvolveram e a metodologia que eles adotaram, né, no modelo educacional é justamente essa metodologia CPA. Então, o C vem de concreto, né? Isto é, um jogo concreto, qualquer coisa, qualquer material concreto em que a criança possa manipular. O P de pictórico, que seria uma ilustração, isto é, o que acontece na cabeça da criança na hora que ela faz uma imagem daquela configuração do jogo, né? E a abstração seria, vamos dizer, o processo de entendimento final daquele conceito que ele está aprendendo baseado naquele jogo. Então, e aí você pensa, né? Você vai olhar na literatura da educação, todos esses pensadores aí, né? Vygotsky, Piaget, toda essa turma aí, mais ou menos está falando a mesma coisa, né? Porque esse é o processo, vamos dizer, natural de aprendizado. Eu achei isso aí muito interessante e comecei, baseado nessa metodologia, a desenvolver todo esse trabalho com essas professoras que eu tive contato, né? Que eu ajudei a orientar vários mestrados nessa área da educação. Foi quando eu caí numa professora que ela trabalhava com crianças surdas. Falei, e aí? Aí o negócio complicou mais ainda, né? Porque eu nunca tinha imaginado trabalhar com esse tipo de público. E aí a gente começou a desenvolver coisas, né, com essa metodologia, começamos a criar jogos, e aí eu comecei a criar jogos digitais para essas crianças, né, trabalhando com essa parte da ilustração e a parte da abstração. Então foi quando eu realmente tive contato com a carência que existe nessa área das crianças com necessidades especiais, que é um negócio gigantesco. E aí eu
Então a gente começou a trabalhar. Então essa metodologia é muito interessante. Poucas pessoas, infelizmente, poucas pessoas sabem disso aqui no Brasil, né? Mas eu acho que eu acredito muito e já tenho resultados bem interessantes, né? Principalmente dessas professoras que eu ajudei a orientar, né? Hoje eu tenho umas 6 professores que fizeram mestrado comigo nessa área da educação, uma da surdez, uma da deficiência visual, uma de autismo, a Sandra que foi da educação infantil, né? Então eu já comecei a ter contato com esse público e a ideia é de alguma maneira mostrar esse trabalho e poder contribuir, né, nessa área aí que tem muita carência. Muito obrigada, professor. O professor, só interrompendo um pouquinho, o professor conta algumas histórias para nós que é de chorar. É de tanta alegria que a gente vê as conquistas que ele realizou nesse caminho dele aí. A história da Bia, né? A menina conta uma menina cega de nascença, né? Essa história é bem interessante, que é o seguinte, eu orientei uma professora de Resende, no estado do Rio, ela era professora de deficiência, ela na área de deficiência visual. Aí foi durante a pandemia, né, a gente estava em contato pela internet, que eu nem conhecia ela. Eu conheci ela pela internet, eu comecei a trabalhar com ela, e uma vez ela me mandou um áudio de uma criança, né? Mandou um áudio sem falar nada. Mandou, professor, dá uma olhada, o que você acha desse áudio aí, dessa criança? Aí na hora que eu abri o áudio, putz, negócio espetacular. Uma criança, sei lá, devia ter uns 8 anos mais ou menos, uma menininha, contando uma história. Falando da Lua, né? Que ela queria ir para a Lua, não sei o quê. A história é muito legal. Muito bem, e a professora não me falou nada dessa criança, né? Aí eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa para ajudar essa criança. Como eu estava desenvolvendo coisas na área da tecnologia, e eu criava os jogos e botava na internet, né? Fiz site para as crianças, enfim. Falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para essa criança aí, o áudio dela. Aí eu tive uma ideia de criar um podcast. Aí eu tive uma ideia de criar um podcast e botei o áudio dela na internet. Aí, logo depois, a Edneia, que é a professora lá, me falou, professor, vou te contar um negócio. Pô, fala aí, Edneia. O senhor não sabe da maior. A Bia é cega de nascença. Falei, não acredito. Eu não acredito. Se você vê, né? Tem inclusive o site aí, a gente pode passar depois. Se você vê a história, eu falei, não dá para acreditar que essa menina é cega de nascença. A história você vê que tem um início, um meio, um fim, um negócio muito A riqueza de detalhes, né? Riqueza de detalhes. É impressionante. Então, é impressionante falar, pô, mas como que essa menina cega de nascença, né, tem esse dom, né, de contar a imaginação, né? Então Sim. Você vê que é o nosso cérebro, né? Um negócio impressionante. E a educação estimula ainda mais o desenvolvimento dessa criança. Pois é. Deu voz a ela, né? E Isso. mostra o como é importante esses projetos que vocês vêm desenvolvendo. Parabéns. Não, e Super aí foi parabéns. interessante que eu falei, botei o podcast dela online, né? Falei, ô Edneia, mostra pra ela, né? Passa pra ela. Diz que ela ficou assim super feliz, né? Levou pra casa, os pais ficaram super felizes. Ela se ouvindo, né? Então ela se tornou uma protagonista dentro da escola, né? Ficou famosa dentro da escola, entre os colegas, né? Então você vê, às vezes, uma coisa simples, né? Porque simplesmente ela me passou um áudio, eu botei na internet, só isso, né? Então não tem nada de tecnologia, realmente, e isso pode transformar, porque essa menina é uma contadora de história, né? Ela tem esse dom. Então, se isso aí é até bom para a professora, né? De repente, explorar esse dom que ela São as várias formas várias possibilidades, né? metodologia, né, que a gente pode usar para estimular as diferentes pessoas ali Pois dentro é. do espaço educacional. E é muito importante. E essas crianças são invisíveis muitas vezes, com né? certeza. São invisíveis. Não, invisíveis. E elas têm os seus próprios dons, independentes das deficiências, Sim, e a família às vezes não reconhece, É. porque não sabe como estimular. A dor já está ali muito tensa Sim. na família. com certeza. O que eu vou fazer com esse ser, com essa pessoa tão especial para mim? Mas aí, de repente, acho assim, é muito emocionante a sua ideia de criar. Porque, na verdade, o que eu queria trazer aqui como depoimento, Silveira é professor do ITA, já aposentado, tranquilo, não precisaria, se vou pensar se precisa ou não, desenvolver um projeto.
Isso é a humanização dos processos que a gente traz aqui na rádio para contribuir com a sociedade e mostrar que a gente pode fazer qualquer evento, né, que nós possamos levar a educação para as crianças. É muito legal. Essa escola que o Silvério conta, eu cheguei a ver um laboratório lá de informática, algo assim tão precioso, que ajudou a Rose, né? Várias, Né? Então, tem várias histórias, Várias. Né? Essas oportunidades que surgem, né? Porque os professores têm muita dificuldade de saber o que fazer com essas crianças, Sim. né? Então, quando você dá uma alternativa, né? Eu acho que, sei lá, tem um outro olhar então, agora, é claro. Novamente, né? Eu sempre digo, os professores precisam estar instrumentalizados, né? Conhecer os instrumentos que podem ajudar as crianças. Esse Capacitação, né? Exatamente. Esse para mim se não for o maior problema. Essa é a grande importância da formação continuada, né, dos professores. Por isso, o poder público precisa muito investir nesses cursos. Eu gostaria de aproveitar a fala do professor Silvério para fazer uma pergunta para o Chiquinho. Qual que é o seu ponto de vista? Como que você enxerga o protagonismo das crianças nos diferentes ambientes, seja ali nas ações que vocês fazem nos parques públicos ou nas escolas, falando de educação formal, educação não formal, como você vê o protagonismo delas hoje? Quando a gente fala de educação, a gente tem que olhar o momento atual, né? Onde nós estamos, quem são as pessoas que vão estar utilizando essas ferramentas, né, que são as crianças, e como estão os professores, que instrumentos que eles vão usar para alcançar essas crianças. Que o grande problema hoje é você conquistar a atenção da pessoa. Assim como eu estou falando com você e você está olhando no meu olho, as pessoas não têm mais esse tipo de atenção. Nós temos hoje no nosso mundo tecnológico aí, alguns engenheiros trabalhando com a nossa atenção. E você vê muito as crianças pequenininhas, bebezinhos ainda, jogando joguinhos, e aí esses joguinhos, eles estão manipulando a atenção da sua criança para que essa criança fique presa naquelas informações, e as informações ficam de 2 em 2 segundos mudando a imagem, tentando roubar a sua atenção. Essa criança, ela vai ficar refém dessas imagens, ela vai ficar refém desses 2 segundos, ela vai ficar refém a vida inteira daquela coisa que acontece pronta para ela. E aí o que acontece? O protagonismo dela é roubado da criança. A criança não tem mais aquela iniciativa, a criança não tem mais a criatividade, ela não tem mais a prosa que vocês têm aqui, né, a conversa, porque ela está refém daquela coisa que já vem construída e pronta para ela. O nosso trabalho visa buscar resgatar esse protagonismo da criança, que elas criem. As ferramentas que o professor Silvério está desenvolvendo é uma ferramenta que ele costuma falar, é uma ferramenta aberta, onde a criança pode buscar soluções para ela mesma, para os problemas que ela mesma cria para ela mesma. Então a nossa proposta aqui é trazer ferramentas pedagógicas para que o professor consiga levar com mais facilidade instrumentos na educação que consiga trazer uma resposta mais clara para a criança conseguir desenvolver e atrair a atenção da criança. Muito obrigada, Chiquinho. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para o Gilberto, porque eu acho que fecha esse ciclo aqui, né? Da metodologia CPA, Sim. que é aquela parte do pictórico. Sim. O fazer, o pegar o objeto e transformá-lo em algo educativo. E eu gostaria de saber, Gilberto, de onde nasceu a sua formação, vocação, vontade, eu não sei como você quer chamar, para construir essas peças que são obras de arte, mas são peças educativas também. Sim. Até dentro do contexto do que foi falado aqui, né? Acho que eu não posso deixar de falar. É uma missão nossa. Essa empresa, infelizmente, ela, por ser empresa, tem um fim lucrativo. Mas o objetivo nosso não é lucro, na verdade, é uma missão. E se houver vontade de ajudar, ele isolado numa ilha, Chiquinho querendo ajudar também, isolado, eu isolado, nós nos unimos, né? Na verdade, todo esse trabalho nosso é uma vitrine que joga luz para os problemas que nós temos na sociedade, tanto social, quanto pessoal, quanto qualquer problema que venha, principalmente do mais fraco, né? Nós damos vozes, nós
promovemos essa inclusão, tá? E principalmente de baixo custo, que foi uma iniciativa que eu tive de ver que não precisamos de algo sofisticado. Pode ser barato, de baixo custo, no meu caso 0,800, né? Tudo com plástico, com eletroeletrônico, e nós podemos criar obras de arte. Esse insight veio, eu já tinha uma habilidade, mas nunca desenvolvi. E ao ajudar a minha filha em 2011, no trabalho escolar, que eu percebi o potencial que isso tinha como ferramenta, um instrumento de promover o socioambiental. E aí eu comecei a criar obras de arte, e hoje tem esse viés, né? A arte, por estar utilizando material reciclado, então um forte apelo no meio ambiente, né? Com a lei que veio de janeiro de 2023, em janeiro de 2023, a 10.350, que era a legislação sobre o resíduo sólido, corrija se eu estiver errado. E então isso aqui veio a um instrumento para a gente poder promover a educação ambiental nas escolas de uma maneira diferente. Não o básico que você vê do dia a dia e uma coisa chata. Com essa metodologia CPA, nós usamos tudo isso que vocês estão vendo, físico, escultura, os jogos que você pode tocar, eles são mídia. Eu considero como mídia. E essas mídias nós usamos para poder contextualizar e exemplificar o que nós queremos ensinar. E falamos da mesma forma, de diversas maneiras diferentes. Uma delas, ela se encaixa e as pessoas se identificam, porque cada um tem a sua sensibilidade ali. Então, dentro da pergunta que você fez, uma coisa que nasceu comigo, mas pode ser replicado. É o que nós tentamos fazer, criar agentes multiplicadores. E nós temos resultados já em cima disso. Ô Gilberto, deixa eu aproveitar, já que você falou de lei. A gente tem uma lei que é de 21, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem, né? É a 14.260/21. Exato. Essa lei trata de promover, né, incentivos a projetos que apoiam a reciclagem. Do seu ponto de vista, do ponto de vista de vocês, aí pode ser uma pergunta para os três. Vocês já estão conseguindo obter esse recurso? Está sendo fácil? Não é nem convencer, mas é esclarecer ao empresário a importância de investir em projetos sobre reciclagem. Como que vocês veem a aplicação dessa lei na prática? Eu vejo de duas formas, né? Não conseguimos incentivo nenhum, absurdo que pareça, com todo esse potencial que nós temos, maturidade. Eu com 14 anos, né, só atuando nessa área, Silvério 40 anos, Chiquinho 7 anos, como empresa atuando na área esportiva, na área de entretenimento, e nós não conseguimos, mas nós somos persistentes, e também pode ser por falha nossa de estarmos comunicando de forma não assertiva, né? Então acho que nós temos que mudar a forma de falar e a forma de se comunicar, para que toque o coração dessas empresas. E vejo, hoje com a lei, né, com o ESG nas empresas, que tem que ser promovido, nós não podemos dar essa certificação, mas nós podemos ajudar elas a ganhar essa certificação, a treinar, a passar mensagens para os seus colaboradores e todo o seu stakeholder, né? Toda a sua cadeia envolvida nessa empresa, né? E fazer um apelo mesmo é necessário nesse sentido, porque hoje o Brasil ele só consegue reciclar cerca de 8% do lixo que é gerado. E a gente está falando 8% de cerca de 90 milhões de toneladas. Então, imagina, se mais empresas começarem a investir em projetos de conscientização e educação, né, a favor da reciclagem, a gente pode colocar também questão de compostagem. Muito mais pessoas a gente vai atingir por meio da educação. Sim. Que é um apelo global. Porque todo mundo, aproveitando, falando da Semana do Meio Ambiente, a gente precisa entender que o meio ambiente envolve a natureza, mas envolve a gente também. Sim. Como seres humanos. Aproveitando, né, essa sua fala, o nosso trabalho
o foco do nosso trabalho é a educação. Educação de qualidade, ODS 4, que nós conseguimos alavancar mais 7 ODS. Está aqui um banner atrás de mim, que vai ser divulgado depois no site também, a estrutura do nosso trabalho, que está sendo mostrado agora. E vocês podem ver que essa estrutura que nós temos é para atingir formadores, né? Professores, porque nós podemos escalabilizar muito mais do que de sala em sala. Sim. De aula. Então nós vamos nas escolas, entramos com uma exposição de obras de arte, com incentivo de coleta seletiva e fazendo toda essa fala, né, através de palestras, explicando a educação ambiental e direcionando para público-alvo específico, tanto para empresas, público interno, quanto para as instituições educacional, público externo também. Então, essa fala nossa está prontinha, nós trabalhamos muito com EAD também, para poder escalabilizar e facilitar, passar a mensagem. Tudo com reciclado, se vocês forem perceber, baixo custo, né? E damos a ideia. E essa ideia você pode ser replicada em qualquer lugar, inclusive com um problema local, não é nada direcionado. Então, você pode ir e vender essa ideia para o público local, e eles poderem enganjarem e eles gerarem renda na mão de obra deles. É uma cadeia produtiva que você pode gerar renda em todos os Gilberto, e esse apelo ele se torna ainda mais forte quando eu comentei que cerca de 8% somente do lixo é reciclado aqui no Brasil. Só que quando a gente para pensar no número de lixões que existem ainda a céu aberto aqui, é mais assustador, sim, né? Então a gente tem cerca de 41% dos municípios brasileiros que ainda adotam lixões, não tem aterro sanitário. E a previsão é que esses lixões acabem até 29, né? Então, assim, o apelo é muito grande. A gente tem uma lei para incentivar projetos de reciclagem. Empresário, querido, isso é muito sério. Se puderem, né, investir ali no seu município em ações como os professores comentaram, de formação de professores, porque cada professor, em sala de aula, ele tem pelo menos de 20 a 30 alunos. São 20 a 30 pessoas que serão formadas por aqueles professores que foram formados por educadores a respeito da educação ambiental. Isso. A Arlete é uma educadora há muito tempo e entende a importância de chegar no professor para que ele atinja a sala de aula. Esse trabalho nosso, por ser dinâmico, né, nós falamos de formas diferentes, com tecnologia em sala de aula, com campeonato de aviãozinho de papel com lançador, tudo produzido com resíduo, agora com corrida de LED, né, que você coloca temas, de diversos temas que você quiser, para que as pessoas vão competir e vai ter uma parada, e nessa parada vai ter um questionário sobre o tema que está sendo apresentado. Então, assim, é divertido e é diferente. A metodologia, né, CPA, que é uma metodologia ativa, nós estimulamos o aprendizado para que eles sejam a pessoa que está trazendo a informação e não o professor. O professor vai somente nivelar E novamente, o professor é o fiel da balança. Sim. Não tem todos os projetos internacionais de sucesso, todos, sem exceção, o professor é a base do projeto, né? Infelizmente, no Brasil, não se dá ênfase nessa coisa da formação. E outra coisa, os cursos de formação de professores estão muito desatualizados, né? Os próprios cursos de formação hoje, infelizmente, você vê as pessoas chegando na sala de aula sem saber o que fazer, né? Eu tenho vários exemplos disso aí. Eu cansei de dar palestra para futuros professores e a gente percebe que os próprios jovens, o que está sendo ensinado na escola está totalmente defasado do que está acontecendo no dia a dia da sala de aula. Então, enquanto a gente não tiver um projeto sério de requalificação de professores, eu sei que é um problema seríssimo, né? Os professores aqui são desvalorizados, tem uma série de outras questões, mas volto a insistir, sem o professor
qualificado e instrumentalizado, não teremos solução para a educação. E esse Ponto. tipo de investimento é baixo, na sua opinião, Silvério, e aos certeza. meninos também, o Chiquinho, e fique à vontade para responder. Por que motivo? Educação não é importante? Né? É o que a gente ouve aí, né? No discurso, principalmente dos nossos políticos, né? Não tenha dúvida. Mas eu não conheço projetos de formação de professores em continuidade, né? Eu não sei E se sendo o que a MEC dor não tem é esse igual, olhar, e a né? dor é muito próxima entre o que uma escola questiona, o que a outra questiona, Sim, porque, sim. como diz a sigla, eu perpasso por todas as escolas e vejo a dificuldade. São dificuldades com relação à atenção, que agora foi tirado o celular Sim. para que haja mais atenção, né, Chiquinho, que você está trazendo aqui, esse tema de uma forma muito linda, a sua fala. Mas o que impede de que isso desenvolva, exatamente? Vocês acham que não abrem as portas, ou a Secretaria Municipal ou Estadual? Como que está isso para Olha, vocês? Eu posso colocar uma opinião sobre isso? Pode. Hoje existe uma preocupação muito grande, que a nossa economia, a nossa vida é gerida em torno de políticas. Uhum. E as políticas públicas, elas se passam a necessidade de uma pessoa deixar um legado para o cara se reeleger, para se conquistar um horizonte maior para ele, mas politicamente. Ele acaba usando a educação, a saúde, a segurança como âncora para alavancar esse avanço dele na política. E é deixado de lado os conceitos básicos, metodologias que são fundamentais para o aprendizado. Por exemplo, nós aqui em São José dos Campos, hoje nós temos a tal da educação 5.0. Uhum. O que mudou de 4 para 5.0? Quais são as metodologias que mudaram para a educação de 4.0 para 5.0? Eu deixo essa pergunta. É uma pergunta capciosa. Será que a pessoa não usaram essa estratégia só para poder politicamente falar, avançamos mais um degrau, 5.0, mas quais são os conceitos? Quais são as metodologias que não estavam boas no 4.0, que são aplicadas agora no 5.0? Então, existe uma preocupação muito grande aqui nos países como o nosso, países do terceiro mundo, de fazer política com uma coisa séria. Isso promove a desigualdade social, promove o bem-estar desse professor dentro de sala de aula, porque é difícil ficar numa sala em que você é questionado. Hoje, isso vem trazendo muitas dores, né? Desconforto para os profissionais. Sim. Nós estamos entendendo isso como uma situação de dor mesmo, né? Quando eu vejo investimento na educação, eu vejo que, até se for, no caso de escolas particulares, que isso vai sustentar esse trabalho que tantas pessoas desejam. Mas há sempre um trave, né? Que ainda a gente não consegue ler exatamente traduzir sobre isso. E esse nosso trabalho, ele respeita cada instituição que já tem seu estatuto, já tem sua estrutura, e nós não viemos para competir, nós viemos para somar. Nós viemos agregar até no contraturno, para eles poderem treinarem e se profissionalizarem. Então não vamos mudar nada do que já existe, nós vamos agregar, nós vamos dar ferramentas para eles poderem trabalhar. Então tem um potencial muito grande. Já tenho vários trabalhos em 9 estados que eu já passei, e utilizando essa metodologia ativa, e isso aí vai vir agregar muito, entendeu? Acho que nós temos um grande potencial e estamos preparados para enfrentar essa demanda. Esses trabalhos que vocês estão aqui, o Chiquinho está abraçado com o robô. Vocês estão vendo, gente? Que bonitinho, ele é abraçado com o robô, Babi? Isso, Olha, dá uma olhadinha. É o filhotinho dele. Olha o filhotinho dele ali, ó. É um dos... Esse trabalho é possível desenvolver em qual faixa etária? Ou não tem faixa etária? Eu consideraria para adolescente, 10, 12 anos. Tá. Nós temos um modelinho que nós trouxemos para vocês aqui, que são são mais idade de criança, simplesinho. né? Ô, Arlete, Quando eu vi a Cigabi no saquinho, falei, agora é a pergunta. olha que legal. O Chiquinho comentou sobre o protagonismo da criança em montar o seu próprio brinquedo e com isso aprender. Criatividade. É possível aprender geometria, Sim, é possível criatividade, aprender soluções Corpo mais... humano. corpo Isso. humano, língua portuguesa Língua também, quando a portuguesa. gente trata de Aumentar o elaborar vocabulário. texto.
E assim, o que é legal que eles trouxeram, esse aqui é um robô, já percebi, que eles entregam os kits e as que crianças vão fofura, descobrindo gente. qual figura vai se formar a partir do momento que elas abrem o saquinho e começam a encaixar as peças. E do que é feito isso aí? Olha só, Do que é gente. feito esse robô? Gente, basicamente aqui a gente tem plástico. É plástico. Plástico que é um grande problema Aquele negócio do nosso. cabelo. Um grande problema nosso de descarte irregular. A gente recicla pouquíssimo Borrifador plástico hoje. E o plástico no mundo hoje é um problema seríssimo. Então a gente tem borrifador antigo, piranhas de cabelo, tampas. Tampinhas. Spotinho de quê? Fermento. Fermento? Fermento. Mamãe, quando for jogar potinho fora, segura aí, gente. Segura, dá pra fazer um corpinho, dá pra fazer um monte de Vai fazer coisa. um corpinho. Muito criativo. Dá pra gente tirar foto Tá. do robô depois. Vocês podem de montar. postar. Não, monta. Vocês podem ir montando. E, Ó. e o mais interessante, Você sim. Eu vou falando e vou montando. E eu vou cada aproveitar. robozinho, cada kit que você tem aí é um robozinho diferente do outro, porque são a diversidade. legal. Ele promove também a diversidade. E as diferenças individuais, né? Com certeza. Porque cada um Com tem um certeza. corpinho, cada um Sim, tem um sim. formato. Pensando nas crianças com dificuldades, né? E olha a rapidez A que você cabecinha. montou e Olha lá. associado a cada Ai, que a bonitinho, cada gente. robô, a cada peça que vocês estão vendo aqui, tem um game, tem um jogo didático associado a ele. Que interessante. E vocês aplicam esses joguinhos ao longo da dinâmica aqui das do oficinas, curso, né? das oficinas, palestra, oficinas, vamos. Ó, o robozinho. Então, aí nós temos um game associado a ele. Esse game pode ser com Interessante. foco no meio ambiente, pode ser com foco no corpo humano, os órgãos internos, né? Como eu tenho aqui na minha frente um Gente, pulmão, olha esse pulmão. né? Por favor, eu fiquei muito É impactada uma com obra ele. de arte junto com uma outra material didático, que é um robô, que você pode automatizar, você pode aplicar diversas maneiras diferentes, dependendo do tema que você quer abordar. Isso aqui são instrumentos, são mídias, tá? Associado aos games que nós criamos, né? O professor Silvério cria. Com a E didática. outra coisa, eu queria mostrar rapidamente uma outra aplicação, né, que eu estou desenvolvendo junto com o Chiquinho, a ideia de usar tampinha, que também é um grande problema aí, né, no reciclado, e a gente está desenvolvendo um trabalho de usar tampinha, que é uma coisa fácil, que os professores, as crianças podem fazer campanha nas escolas, né, Bom, trazer isso para a sala de aula. E a ideia, né, nesse tabuleiro aqui, essa ideia eu trouxe de uma experiência que eu tive no ITA com os alunos, de um negócio chamado um conceito de problemas abertos, né? Por quê? Que é isso, né? Isso aí tem a ver com o seguinte: você ser protagonista do seu próprio problema. Você cria o seu problema e você resolve o seu problema, né? Esse é um conceito bem interessante, que eu trabalhei isso muito no ITA. Falei, pô, será que não daria para usar isso com as crianças? Aí, eu, conversando com o Chiquinho, a gente teve a ideia de criar um tabuleiro. Tá aqui, um tabuleiro, 10 por 10, então tem 100 posições aqui. EVA. E aqui, EVA. e EVA, tá certo? Isso aqui pode ser EVA de quê? É de EVA, lembrando, pode ser de papelão, pode ser papelão, pode ser material que a isopor. professora, que o local isso. permite. Kit A vem em ideia é mãos. qualquer local, Kit qualquer vem em pessoa poder reproduzir os trabalhos. Isso. E aí, em cima disso, nós criamos um conjunto de situações de alfabetização, que também é um grande problema no Brasil, né? Como Sim. se alfabetizar as crianças. Sim. E a gente criou um kit só de português e matemática. Então, vocês podem ver aqui, a gente desenvolveu as tampinhas azuis, são as vogais, tá certo? As tampinhas laranjas são as consoantes, né? Então, as consoantes. Nós desenvolvemos também a parte de números, que são as tampinhas vermelhas, né? Então, o tabuleiro serve para a própria criança, né? Pode trabalhar vogal, pode trabalhar sílaba, pode trabalhar palavra, pode trabalhar ditado, sei lá, pode, né? Vai depender da Muito criatividade legal. da professora.
E também toda a parte da base matemática. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Podemos colocar acessibilidade também, com alto relevo, com Isso, braille, podemos botar braille aqui nas baixa visão, tampinhas, né? tem As crianças luminosidade, Dá para usar, por exemplo, se você quiser aqui para ficar mais saliente, alto relevo. alto relevo, pode usar cola quente. Pode usar cola quente. Pode usar Massinha. tinta Você joga plástica. um LED por Sim. trás dele, ou uma lâmpadazinha, você vai ter pessoas Lixa com que o baixa povo visão, joga, vai ter um né, que às contraste vezes- melhor. Então, a ideia desse tabuleiro é exatamente isso, né? Imagina isso aqui na mesa de cada criança numa escola. Eles amam É? a cor. Primeiro, as crianças mesmo podem construir o seu próprio jogo, né? Porque é tampinha. Sim. Certo? As crianças podem, junto Ela com a pode professora, colocar a letra dela, né, a letra Silvério? dela. E é Exatamente. modular, né? Você adapta a cada situação, a cada jogo que você quer criar. Ou Então, número, ou uma das coisas, uma das frentes que a gente está trabalhando é isso. E além disso aqui, eu estou fazendo o jogo digital equivalente, né? Então, vai ter um site, né, onde a Legal. professora pode trabalhar atividades, né? Hoje, a maioria das escolas, acho que aqui em São José tem as lousas touchscreen, né? Sim. Mas às vezes o professor não sabe nem o que fazer na lousa touchscreen, né? A maioria usa a lousa touchscreen para apresentar PowerPoint, né? Uhum. Grande maioria não sabe nem o que fazer. Você tem que desenvolver material adequado para a lousa. Então as professoras podem usar isso na sala de aula, podem passar como atividade para casa, né? Porque Sim. tem no site, né? Tem o site. As crianças podem levar, né? A nossa ideia é também um projeto que eu desenvolvi com uma professora em Resende, criar uma biblioteca de jogos. Que não sei legal. se vocês já pensaram nisso, que existe a biblioteca de livros, né? As crianças normalmente levam o livro para casa e Não devolvem. basta ficar, né, Silvério, É. só questionando as crianças no celular, né? Proporcionar esse tipo de Isso. evento. Eles amam E desenhar, aí a pintar. ideia da biblioteca de jogos é exatamente isso. De repente a criança poder levar isso para casa, um joguinho, e poder envolver os pais, né? Que todo mundo fala que a importância dos pais na educação. Mas e aí? É super importante. Como é que você envolve, na verdade, os pais na educação? Então, com iniciativas desse tipo, né? Essa é a nossa ideia. O que eu acho mais interessante no projeto de vocês é que vocês trazem alternativas totalmente viáveis, manuais, que podem ser construídas Isso. com materiais recicláveis, reaproveitados, junto com a criança, com o material que tem na escola. E também vocês trazem alternativas digitais. Sim. Porque a mídia digital, a internet, não é um vilão como um todo. Ela precisa ser Não. bem usada. Precisa ser direcionado. Sim. e Exatamente. por conteúdo, né? E trazer opções de jogos educativos digitais, isso é maravilhoso. Eu gostaria, Arlete, de aproveitar que a gente está falando dos objetos criados para a educação e trazer novamente a sua fala sobre qual que foi a proposta de criar esse pulmão. Você falou do ODS. Quando a gente fala de ODS, a gente fala de diferentes objetivos para o desenvolvimento sustentável, que vai desde cuidar bem do planeta, tratar bem a nossa saúde, entre outros objetivos. E o objetivo principal aqui é a educação de qualidade. Sim. Mas você traz o objetivo 4, educação de qualidade, para fazer alusão e educar sobre o objetivo Exato. que fala de saúde e bem-estar. Exato. Você pode falar um pouco Sim. da criação dessa peça, por favor? O que te prende atenção aqui? É Não, o formato, essa fumacinha é o um show. formato, né? eu te prendi a atenção. Agora eu vou direcionar onde eu quero levar. Nesse caso aqui, é um trabalho que nós estávamos para participar do Hackathon, Da ocorreu Receita Federal. na Unifesp aqui esse fim de semana, mas infelizmente nós não conseguimos ser inscrição, né? não houve espaço para nós, houve 2.000 concorrentes, e lá era para solucionar o problema da cigarro eletrônico. Que é um grande problema. Então a ideia era substituir esses cigarros que está no pulmão, como exemplificar o que chamando a atenção, e nós iríamos promover o assunto na debate numa sala de aula sobre o cigarro, o malefício que ele faz na saúde, associado com um game que nós já temos sobre o corpo humano, pulmão e outros órgãos. Então você chama a atenção, utiliza essa mídia ou algo, o que for, nós criamos com o que tem em mãos. No caso aqui foi embalagem, aqui foi embalagem plástica, eletrônico. Então nós usamos o que tiver em mãos para chamar a atenção, para poder prender a atenção. Prendeu a atenção, aí você entra com a mensagem.
tá? E aí você começa com questionamento, não levar a informação. Faz a pessoa, o aprendizado, o aluno trazer A consciência. trazer a consciência Trazer a e ele consciência, trazer a informação sem que você ficar quer. dizendo que é certo ou que é errado. Você Não é nesse lugar de julgamento, não é Não. lugar de coerção. É um lugar de conscientização. Depois que todos debaterem, trouxerem as informações que cada um teve o entendimento, você fala nivelando todo mundo com a mensagem correta, né? E então essa é o objetivo nosso. E o que nós usamos de tão absurdo aqui de preço? Se você for ver, é tudo reciclado. Agora, o que tem nele? Valor agregado. É a criatividade. Então, a criação, ela é intangível. E o potencial que nós temos de passar isso aí. Nós temos, hoje eu tenho, assim, falo com muito orgulho, né? Até o Denisal, se estiver nos assistindo aqui, ele é um artista, ele não sabe ainda, mas ele me ultrapassou na criação. Hoje é um educador ambiental de Manaus, ele e a esposa. Hoje ele é um funcionário que trabalha nas escolas, replicando essa ideia. E tudo começou de uma pesquisa que ele veio me procurar no Facebook, eu dei atenção para ele, fui passando dicas, e hoje ele cresceu, foi oportunidade, né? Eu estive lá, tem uma matéria nossa no nosso site, em vídeos, sobre esse trabalho. E eu falo com muito orgulho, né? Pelo menos tem um dedinho meu lá, ele deu um empurrãozinho, né? Mérito dele, esforço dele. E ele se desenvolveu muito bem, entendeu? E ele vive disso hoje. Ele estava desempregado. Pô, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, não consigo mudar de mais pessoas? Nossa, que... Né? Eu acho que nós temos um grande potencial. E essa força aqui que nós nos juntamos, tá muito legal. Tá uma sinergia e temos muito potencial para isso. Arlete, eu gostaria de fazer uma pergunta para os três. Depois você me deixa só fazer daqui do YouTube, mas pode claro. fazer, pode fazer. Pode até responder depois, se vocês quiserem, mas assim, do ponto Mas de fique à vista vontade. de cada um de vocês, cada um teve uma vivência ao longo da jornada. Qual que vocês acham que é o principal desafio para conseguir expandir essa mensagem da educação vinculada à reciclagem a nível de Brasil? O que vocês consideram de maior desafio? Olha, eu acho que o maior desafio nosso está sendo captar recursos. Parece absurdo. Parece absurdo. Olha, eu já tentei de diversas maneiras diferentes. Estamos tentando. Estamos melhorando, está chegando perto. Mas eu acho que assim é absurdo, porque não é possível. Nos chama para conversar, vamos fazer uma troca de ideias para ver o potencial que nós temos. Mas não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo. Eu consigo... Incrível, né? Santo de casa faz milagre. Eu consigo quanto mais distante for daqui da cidade de São José dos Campos, eu tenho mais apoio, já consigo mais recursos, acreditam mais. Parece que quanto próximo que você da sua raiz, não tem valor. É incrível. Eu acho que a oportunidade é entrar nas escolas. Realmente a gente conseguir chegar nos professores, qualificar os professores, que é uma da nossa proposta forte, né, Chiquinho? A gente instrumentalizar os professores. Eu acho que no momento é aquilo, no momento em que você chega nos professores, isso a gente não tem imaginação do que pode acontecer, porque realmente na hora que passa isso para as crianças, né, porque eu acho que é o potencial disso de se expandir e levar isso também para, né? Então eu acho que oportunidade, está faltando oportunidade. E não é por falta de experiência, não. É isso. Professor Silvério, resultados, né? Professor Silvério tem com diversas escolas, Resende, aqui em São José. Aqui em São José, eu também tenho com escolas, inclusive com inclusão daqui de São José, e a Secretaria da Educação de Jacareí, da última entrevista, fui contratado ao ar. Aquele dia que estava aqui. Maria Tereza Cirino, né? O que eu penso sobre isso aí, que é o nosso maior desafio é superar uma barreira que nós estamos prestes a superar. Que com o advento do celular, com as novas tecnologias, qual foi a principal arma que nós temos hoje, que todo mundo usa hoje? É o compartilhar. As pessoas compartilham ideias, compartilham notícias, que por vezes essa ideia não é sua, a notícia é falsa, e às vezes a pessoa só compartilha. Nós temos que superar
essa barreira e caminhar por uma barreira do protagonismo, de você fazer. Se você sair para fazer uma caminhada, você ir lá no gramado e tirar uma ervinha daninha, você está mudando aquele mundo. Se você sair para caminhar e tirar uma tampinha que está sujando no chão, um maço de cigarro que está jogado ali, você está mudando o mundo. Então eu acho que o nosso grande desafio é superar essa barreira que hoje nós estamos vivendo ainda, que já está no seu ápice, que ele quer compartilhar as coisas, muitas vezes sem ver, compartilha por compartilhar, porque você gostou, é o tema que você aborda, que tal. Você compartilha assim, muitas vezes aprofundar na informação. Superar essa barreira e começar a criar uma nova barreira, que é o protagonismo. É você efetivamente fazer a mudança. Você repensar sobre os seus atos, repensar sobre os seus impactos sociais que você causa no meio ambiente, que você causa na sua comunidade, que você provoca no seu seio familiar. Você repensar suas atitudes e realmente fazer o protagonismo, fazer a diferença. Muito obrigada. A Arlete vai fazer agora as perguntas do YouTube? Tem algumas perguntas aqui. Doutor Eduardo Davilino, muito obrigada. Boa noite. Ele está em São Paulo, ele é neurologista que sempre nos acompanha, né, Babi? Exatamente. Agora ficou bonita as perguntas aí, bem na tela, no cantinho. Esse eu não conhecia. O Aécio, nosso number one, participativo como sempre, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Muito obrigada, viu, Aécio? A pergunta 1, ele coloca número nas perguntas. Pergunta 1. Qual é o verdadeiro lixo, o material reciclado de desacordo com o ambiente onde vivemos? Ou mente abstusa, igual aos túmulos caídos de branco por fora e podres por dentro? As perguntas do Aécio são sempre capciosas. Túmulos caiados. Caiados? Caiados? Ok, obrigada. Quem quer responder? Eu não entendi bem o formato da pergunta. Eu vou fazer de novo. Qual é o verdadeiro lixo, material reciclado com desacordo com o ambiente onde vivemos? Ou mente obtusa, igual aos túmulos caiados de branco por fora e podres por dentro? Além dele fazer a pergunta, ele faz uma metáfora aí. Eu vejo o seguinte, se você for olhar, né, nós temos um olhar diferenciado do que é lixo e do que é reciclado. Nem tudo é lixo, né? Eu não gosto de chamar o reciclado material que pode ser reaproveitado de lixo, porque ele tem um valor muito grande de impacto no meio ambiente, mas também de geração de renda. Então, tudo aquilo que não é reaproveitado, que realmente não tem jeito, alguma função ele vai ter, né? O não orgânico, que realmente vai ser descartado, pode-se gerar biocombustível, o que é orgânico pode gerar adubo, né? O grande problema vai ser mesmo o radioativo, o que é hospitalar. Mesmo assim, tem uns estudos que eu já andei vendo aqui no Univap, que eles reaproveitaram e fazem um tratamento desse material hospitalar. Então, assim, acho que assim, é muito ponto de vista. Tem que ter investimento e conhecimento para lidar com esse material. Nossa parte, nós tentamos reaproveitar, assim, pouco quantidade que nós reutilizamos nas artes, mas mais para o sinal simbólico e mostrar e atrair a atenção das pessoas. Esse é o objetivo na educação. Educação. Porque a grande parte que nos vem doado é repassado para tratamento e a reciclagem, gerando renda. E é muito interessante, Gilberto, essa sua fala, porque a gente está agora no meio da Semana do Meio Ambiente, gente. Vamos falar de plástico. A gente já está encontrando microplásticos dentro do corpo humano. A gente já está encontrando rochas formadas por microplástico aqui no Brasil e em outros locais do mundo. O plástico é um elemento relativamente novo na nossa sociedade. A gente não sabe ainda como isso vai agir aqui dentro do nosso organismo. Então é muito sério levar para a escola educação, informação sobre como fazer o consumo consciente, porque não é só o descarte, é o consumo. Eu preciso mesmo consumir tudo isso?
o descarte consciente e, para além disso, chamar a atenção do empresário na hora que ele vai produzir, fazer um design inteligente para que a gente não tenha tanta geração de resíduo. Porque esse resíduo, por mais que vá para o aterro, esse aterro uma hora vai encher. E como eu mencionei no início, infelizmente aqui no Brasil, grandes, né, cidades, assim, quando a gente soma todo mundo, ainda tem lixão. Agora imagina, a gente já está vendo a crise que está acontecendo, microplástico entrando dentro do corpo humano, formando rocha. Existem até denominações de partículas plásticas que formam rocha para ver o nível que está evoluindo e a gente não sabe quais são os reais impactos nisso na nossa saúde. Então é pensar que quando fala de meio ambiente, a gente fala da natureza, do sentido vegetal, mas a gente fala também a gente como meio desse local. Por isso trata da questão, né, da educação linkada totalmente com saúde e bem-estar, totalmente com combate à mudança climática, totalmente com qualidade da água e das vidas que vivem na água, porque a gente tá todo mundo interligado, não existe fora do planeta. Aqui dentro, ó, tá o planeta todo mundo é um só, junto. né? Exatamente. E como você falou, né, os empresários verem de olhar diferenciado, mesmo se cada usuário tiver essa conscientização. Eu sempre tenho essa atenção de agregar valor nos objetos. E quando você mostra que tem valor, as pessoas vão olhar diferente e vão querer também fazer parte dessa fatia que está dando lucro, né? Então, assim, eu tento estimular as pessoas a utilizarem, a reciclarem, né? Se você não está usando, se você repassar esse produto, que você não tem serventia para você, alguém vai estar usando, vai deixar de consumir e você pode consumir no lugar dessa pessoa que está precisando. Você sabe, né? Gilberto, o trabalho de vocês é muito importante porque ao chegar numa escola, hoje eles são criança, mas daqui a 15, 20 anos eles são os novos tomadores de decisão. Ao serem educados agora, quando eles chegarem lá como formadores de opinião e tomadores de decisão, eles vão ter um pensamento muito mais gentil para com essas questões de sustentabilidade. Porque, vamos falar da nossa geração, né? A gente via a questão de sustentabilidade como coisa utópica, que não tinha tanta importância, mas hoje a gente está vendo a urgência. A gente já está sofrendo vários problemas. Futuras gerações. Eu digo assim, é para nossa geração. É para nossa geração. Né? Você vê a dissertação, a mudança climática, né? E um adendo até que é interessante, quando eu vou fazer oficina com as crianças, e elas começam a pegar esses objetos e começar a dar forma, elas ficam tão alegres de poder estar trabalhando o momento maker ali, mão na massa. E eles me perguntam, tio, mas isso aqui vai estragar o quê? Se isso aqui ia ser jogado fora, né? Então, vocês podem usar à vontade e é único, só vocês têm, porque são peças personalizadas. Então, assim, eu vejo um grande potencial esse trabalho nosso de poder criar agentes multiplicadores, esses agentes de cada localidade poder usar o que tem em mãos, gerar renda, entendeu? Os professores terem mais oportunidade, né? Como o professor Silvério está mostrando aqui, o Chiquinho está mostrando com os trabalhos dele e o nosso. Isso aqui é riqueza que nós podemos agregar mais valor nas escolas, nas empresas, né? Nos colaboradores e na sociedade. Obrigada. Você falou uma coisa muito interessante aí da sustentabilidade, que passa pelos 5 R's da sustentabilidade, que é o repensar, né? Antes de adquirir ou consumir alguma coisa, repensar. Será que eu preciso mesmo disso aqui? Né? Será que eu preciso realmente adquirir isso aqui? Então, o pensamento, buscar qual é o impacto que eu vou adquirindo essa caneca, qual é o impacto que eu vou trazer para a minha comunidade, para mim, para o meu ambiente, qual é o impacto que eu vou dar? E outra coisa, né? Recusar. Eu não preciso dessa caneca. Então, diminua seu consumo. Repense sobre as suas atitudes, repense um pouco mais sobre os impactos que ele pode causar. Isso é educação, né? Acho que educação. Não tenha dúvida. Naturalmente, né? essa evolução
de consciência da pessoa, seja ele criança ou adulto, ele vai acontecer. Então, é uma educação que ela acontece, é espontânea, é natural. E o legal, o trabalho de inclusão que nós agregamos e atendemos a todos. Dentro do possível, nós fazemos o melhor. E o resultado tem sido surpreendente e muito contagiante, porque as crianças chegam, né? As que não têm visão, as pessoas cegas, elas vão tatear as obras, os robôs, depois vão controlar, vão interagir, né? Como a revista com a pessoa, com as crianças que foram feitas por elas mesmas, né? Surdo, mudo. Então, assim, é muito interessante e para nós é muito gratificante, sabe? Nós voltamos, assim, energizados de cada ação que nós fazemos. Que legal. Arlete, E tudo passa pelo professor, tá? Todos é um esses grande processos, agente exatamente, do processo, Não né? tenha gente dúvida nenhuma. Tudo passa pelo professor, né? Só de... O professor ter esse olhar, né? Estou falando do caso da Bia, vários casos que já... Se o professor não tivesse esse olhar, putz, dá para pegar isso, reproduzir, transformar isso num objeto, né? Que pode potencializar aquela criança. Então, você olhar, roda, cai no professor. Você imagina que os professores no Brasil, vamos supor, que cada professor dê 2 aulas de manhã e 2 à tarde. Em cada sala de aula, 30 alunos. Olha quantos... Exatamente, a capilaridade. Até porque, né, é gigante, né? Eu passei por esse processo com a minha filha, de que ela dizia, fecha a torneira, mãe, já está muito tempo ligada. Ela falava, ô mãe, você sabia que é aqui que joga, é aqui que faz, é aqui que acontece? Mas isso ela está com 34 anos, isso há um tempo atrás já era um processo, né, no colégio dela. E como que nós estamos protelando esse momento de cuidado do nosso planeta, né? O Aécio faz uma segunda pergunta, mas eu acho que já vou ler a última. Porque... Bom, vamos ver se a segunda vocês querem responder ou eu vou para outra. Você prefere uma cidade limpa, mas suja de maus princípios mentais, ou uma cidade viva, mas em colapso contra ela mesma? A consciência da pessoa, a consciência dos impactos que ela pode trazer para o meio ambiente, ela se passa no aspecto econômico e no aspecto social. Então, essa preferência que ele está sugerindo aí, ela não vai existir, ela vai se correlacionar. Ela vai se correlacionar. Então, quando a pessoa tem a consciência do impacto que ela pode provocar no meio ambiente, ela vai estar olhando para o outro. Opa, se eu jogar esse lixo fora, que impacto eu vou trazer para o meu vizinho, para o meu meio ambiente? Que impacto eu vou trazer para a minha vida, porque eu vou sair para passear? Cadê as florestas que eu vou gestir? Cadê? Então, essa proposta que ele está trazendo de comparar um com o outro, eu acho que ela é sugestiva, mas, assim, de fato, a consciência dos seus impactos, ela se passa por comportamento. O impacto vai ter de qualquer forma. O ser humano, ele nasceu, ele está consumindo, ele precisa, mas não consumir tanto quanto é desnecessário. O que está acontecendo? Assim, é bizarro. O descarte, as modas... É tudo em cima do consumo. Nós temos que criar um novo pensamento sem consumir tanto. Tá? Nossa economia está atrelada ao consumo. Sim. Aumenta o consumo e entra na cadeia produtiva e tal. E é uma competitividade tão forte, né? Vou falar sobre uma questão que ouvi ontem, a despeito não é bazar, como chama o lugar que compra roupa usada? Brechó. E que aí as lojas, né, é uma competitividade imensa, dizendo assim, ó, não compre de brechó. E eu falei, por quê? Porque você vai pegar a energia da pessoa. Se a pessoa estiver doente, ela vai passar uma doença para você. Eu falei assim, muito obrigada, só foi possível dizer isso para a pessoa. Eu cheguei a um ponto de não ter mais discussões a despeito disso, porque chega uma forma muito difícil de manipulação. Eu acho que, assim, falar menos e agir mais, né? É o que nós estamos fazendo. Sim. Porque as pessoas têm que sentirem, ou talvez verem que realmente isso aqui faz sentido, o que nós estamos fazendo. Sim, né? Total. E as pessoas começarem a mudarem, né? Eu senti isso aí dentro de casa, né? Porque eu tive um choque de geração. Meu pai, com 98 anos, ele falou para mim na época
que ele sempre trabalhou com água, né? No Departamento de Águas e Energia Elétrica. Então, eu vivenciei isso aí. Sim. E quando houve a falta de água severa que nós tivemos aqui em São Paulo, falei, aí pai, nós estamos tomando água do Rio Tietê de Canudinho, né? E agora? Né? O senhor achou que não ia ver isso e chegou, né? Então, as pessoas hoje não acordaram ainda. Não acordaram. Não. Você tenta sacudir, tenta chacoalhar e falar, olha, vamos Esse reduzir. olhar parece tão distante, né? Distante, tão anestesiado. Eu acho que nós temos que agir a forma de falar e de agir. Entendeu? Exatamente. E a última pergunta do Aécio, depois a gente pode ir para a enquete, pessoal. O horário passou. Mas é normal isso quando passa, porque temos a possibilidade de aprendermos aqui. A última é muito obrigada, Aécio. Você faz parte aqui do nosso métier aqui. A última. Se na história dos 3 porquinhos, a casa de palha e de palitos estivessem usadas materiais reciclados, o lobo teria conseguido derrubar as suas casas? Eu acho que não, porque hoje com a sustentabilidade nós podemos gerar muito material de qualidade, que é a tendência. Sim. Né? Eu mesmo estou fazendo vários testes com materiais novos, reutilizando, e de melhor qualidade até do que se eu fosse comprar, porque eu estou usando matéria-prima de primeira, que eu estou dando um novo uso para ele, né? Nós estamos reutilizando esse material, dando nova forma, e ele baixíssimo custo. Existem até tijolos hoje que são feitos a partir de tecidos, sobras de tecidos, misturada a uma resina ultra resistente, que forma blocos super resistentes que são usados para construir móveis, alguns cômodos. Aqui está um exemplo. Ó. Isso aqui é um plástico derretido. Ele tem uma estrutura bem sólida. Eu estou substituindo outras matérias-primas por esse, tá? Porque de primeira já está pronto, entendeu? E é bonito, né? É diferenciado. Não, do que se o pessoal de Portugal se visse esse galo, você já estaria por lá. Eu vou energizar vocês para ir para Portugal. Hoje mesmo eu vi uma mãe e uma filha construíram uma casa de garrafa plástica, garrafa PET. Construíram a casa inteira. Só voltando à pergunta aí, dos 3 porquinhos, as casas e o lobo mau. Fazer uma reflexão aí. O lobo mau somos nós, né? Nossa! O lobo mau somos nós, que estamos aqui consumindo e destruindo nosso planeta. Os porquinhos são as novas gerações que estão aí e estão nascendo, né? São as crianças que estão vindo aí. Nós precisamos deixar um mundo melhor para eles. Né? Então, e as casas são o nosso mundo, né? Então, fazer só uma reflexão sobre o lobo mau, hoje somos nós. Parabéns, gostei. Impactante, mas é importante. Babi, nós temos agora uma notícia, né, meninas? Que está acabando o programa. Aí a gente faz vamos ficar mais rápido, né? Foi rápido. Muito atraente, muito importante. Será gravado e deixará ali marcas para vocês, onde vocês podem repassar para as escolas. Eu mesma aqui no Instagram remarquei quase 200 e poucas escolas que eu conheço, que eu envio. Semana passada, só me lembrei aqui, quem teve aqui foi a Dani Vilar, nova secretária. Semana retrasada, secretária de Educação de Jacareí. Vamos bater um telefone sério para ela. Ela nos conhece, ela é conhecida. Dani é ótima. Bem, vamos lá, Babi, a enquete, por gentileza. A pergunta da enquete do programa de hoje é: você já conhece o trabalho das empresas Arte Reciclável ou da Chiquinho Arte? E aí 62% disseram que sim. Poxa. Vocês esperaram por isso? Não esperava. Inesperado. E 38% disseram que não. Agora conhecem, né? Boa. Visita nosso site, né? Visita a nossa rede social. E você tem aí, Babi? Tem. Eu vou colocar aqui, ó. Arte Reciclável, .com.br e Chiquinho Arte. E esse aqui. Chiquinho Arte. Perfeito.
E Muito ali bom. tem um robô bem bonito, que está um pouco maior que vocês dois, mas está tudo Sim. certo, né? Isso foi um robô todo feito com uma embalagem Da específica, empresa, que a empresa produzia. especificamente por uma empresa que produz esse plástico. Foi entregue essa encomenda a eles e voltamos posteriormente com 120 robôs robozinhos e foi com feito, material produzido pela empresa. foi feita uma oficina Uau. no Pras Dia das crianças, Crianças. crianças. Uau! Cada filho de colaborador levou um robozinho desse para casa. Que legal. Nossa, que legal. Olha, gente, eu vou colocar o meu parecer, espero que a Siga o faça e a Babi também. Nós passamos, né, por muitos percalços, por dificuldades. O doutor Davi Lino disse muito bom, lá de São Paulo. Boa noite a todos, Arlete, apresentadores, equipe técnica. Aqui esqueci de ler sobre isso. E o AES está agradecendo as respostas. A gente dá voz aos ouvintes, porque é muito especial isso. Eu estava pensando aqui, né, o quanto vocês estão mostrando que a faixa etária não faz diferença. Vocês entraram brincando de 60 a mais, e eu estou aqui parafraseando algumas falas de vocês, né? 60 a mais, dificuldades, adentrar em escolas, o quão é importante usar materiais recicláveis e mostrar a potência deles, o quanto é pensar no protagonismo das crianças que vocês citaram aqui, a luta, né, apesar de que eu vou reiterar a minha fala, de que eu posso descansar, eu posso ficar em casa, eu estou aposentado e está tudo certo, mas eu quero me comunicar, eu quero levar o amor, eu quero levar a minha responsabilidade por estar nesse planeta. Vocês trouxeram temas muito especiais, que foi alfabetização, que é algo que me encanta e creio que seja o mesmo para os outros ouvintes. Possibilidade de estar com as crianças, né, como o Silvério citou, de montar, elaborar junto com a criança. Se eu não tenho tempo para o meu filho, ali não precisa ter um momento só de discussões, de dificuldades, de conflitos, mas elaborar algo com os filhos. Foi falado sobre o cigarro eletrônico. O Gilberto mostrou que há um material simples de fazer e está ali fácil de apresentar e discutir com os jovens que estão utilizando demasiadamente os cigarros eletrônicos mesmo. Eu sei disso, o quão é importante a gente levar. E uma das falas que eu quero fechar dizendo: é muito mais do que falar certo ou errado, bonito ou feio. É criar e mostrar no concreto, como foi feito esse robozinho pela sigla, que há possibilidades. Vocês querem se permitir? Nós temos aqui exemplos de pessoas que querem adentrar dentro da sua escola. Obrigada, Sigla. Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, numa semana muito especial, que é a Semana do Meio Ambiente. Eu quero agradecer pelo trabalho que vocês desenvolvem na sociedade, para a educação da nossa sociedade, né? Que já não é mais educar para geração futura, é educar a gente agora para melhorar o estrago que a gente já fez e preservar o que resta ainda para ser preservado para a nossa saúde. E para que a sociedade futura tenha um pouco de saúde, assim, né? Eu estou falando de saúde planetária, pensar no contexto geral. Então, muito obrigada pelo trabalho que cada um de vocês desenvolve para levar essa educação para todo mundo. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de dar luz a esse trabalho e estamos prontos para outros convites também para participar de outras falas e levar esse trabalho para diversas escolas, empresas, cidades, né, prefeituras, shopping center, onde é que tiver concentração de pessoas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Como a população faz para encontrar cada um de vocês? Cada um pode passar, se é Instagram ou site, rapidamente? Preferência no nosso site, ali, artereciclável.com.br ou chiquinhoarte.com. E todos os nossos contatos estão nos ambos sites.
Professor, o senhor gostaria de deixar? É lá no contato também. Então, isso, eu estou junto com o Chiquinho. Ele é o coordenador aí, né? do projeto nosso, ele é o mentor nosso. Está aqui na tela. Sim. Tá na tela? Tá na tela. Tá ali meu nome e também gostaria de agradecer aí a oportunidade, né? De a gente apresentar esse trabalho, né? E estamos aí à disposição para poder continuar colaborando dentro das nossas possibilidades. É, muito bom. Riqueza que não falta aqui, dessa prosa que é bem criativa, né? Ai, Sigla, obrigada por você ter retornado. Muito obrigada a todos vocês. Estou muito feliz com a participação de vocês. Obrigada, Babi, por cuidar dessa nave aí. Então, prosa criativa. Um programa Que pensa fora da caixa. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Você ouviu Prosa Criativa, um fora da